Itakuno yume wo kakeatsume Sagashimono Sagashi ni Yuku no Sa One Piece. Pô, Romano, o que você tá fazendo aí, ó? One Piece. Roman Podcast. Olá, senhoras e senhores! Estamos aqui para mais um Roman Piece! E como todos já sabem, em Roman Piece temos a presença do senhor Luiz Gustavo! Fala galera, sumido há um tempo, mas One Piece não tinha como não vir gravar. E ainda mais que nós vamos entrar nesse arco imenso, alguns diriam enrolado, porém muito da hora. Dressrosa. Vamos deixar os comentários para o episódio e não menos importante, Masayuki, muito prazer. Este é o Roman Podcast, um podcast focado totalmente em animes e mangás, onde cada episódio conversamos sobre uma temporada de um anime sem roteiros e rodeios, dando nossa opinião nem um pouco profissional. Considere nos seguir na plataforma que você estiver ouvindo neste momento, seja ela o Spotify, Deezer, Amazon Music ou YouTube. E também não deixe de comentar o que você achou do episódio. Caso você esteja nos ouvindo pelo YouTube, recomendamos que nos siga também nas outras plataformas, pois o YouTube bloqueia alguns episódios nossos e não queremos que você perca os nossos lançamentos. Também temos nossas redes sociais, onde os links estarão na descrição dos episódios. Nos siga por lá também. Muito obrigado e aproveite este episódio. Sr. Luiz, a volta de Roman Piece. Cara, você sempre fala da enrolação, que é o arco de Dressrosa, mas eu não senti. Bom, até o momento, pelo menos, eu não senti ele enrolado. Mas sabe o que é? É que o anime é enrolado, o mangá não, porque tá acontecendo muita coisa ao mesmo tempo. Temos muitos flashbacks nesse arco, e aí... Muitos personagens. Nossa! Muito personagem. Muito personagem. Porque tem tripulação toda do Flamengo, flashback do Lau, flashback do Flamengo, tem flashback do Rei Riku, tem o do Kyrus, tem um da Rebeca, e aí... Fora tudo isso, tem aquele monte de pirata do Coliseu, tem os marinheiros, é muita gente, cara. E mais tarde a gente vai entender o porquê disso, mas o Oda começa a dar... Começa a dar atenção para uns personagens muito aleatórios que apareceu agora, uns 3, 4 capítulos, né? Ele começa a dar uma certa atenção para esses alguns personagens, né? Cara, é muito massa, né? Mas pra frente a gente vai até entender, né? Por que ele tá fazendo isso, né? Que a gente não vai entrar no mérito agora. Mas os personagens que ele acabou de apresentar e já tava, tipo, dando bastante atenção pra alguns personagens, né? É bem da hora isso. Ah, e esse tem algumas coisas muito cômicas, cara. O Oda é muito foda, né? Que tipo assim, entrando na história mesmo. Ah, eles estão ali seguindo. Nós vamos falar dessa vez sobre o arco de Dressrosa, que ele já começou no último One Piece, que foi no arco de Punk Hazard. Uhum. E daí tinha todo o plano do Lau, pra eles afetarem um dos Yonkous, e parte desse plano era acabar com o tráfico do Joker, né? E aí eles estão em andamento o plano deles. E aí uma das coisas que eu ia falar que ele já colocou que é cômica, que tem aquela ligação, né? Do Lau com o Doflamingo. O Doflamingo cumpriu a exigência dele de deixar de ser um Shichibukai. Daí ele fala assim: chapéu de palha, você está aí? Aí o Luffy já tem daquele jeitão dele, né? Aqui é o Monkey D. Luffy, o homem que vai se tornar o Rei dos Piratas. Ele fala: eu tenho alguma coisa aqui que vai te interessar muito. Dele, uma carne? Será que é uma carne deliciosa? O zóio dele fica de carne. Lembrando aos nossos ouvintes que a gente vai
abarcar neste episódio nosso de One Piece, os episódios 701 até 749, mais ou menos, que este arco de Dressrosa vai até 801, né? Então a gente vai dividir em dois, que se for fazer 100 capítulos num episódio só, vai ser 4 horas de episódio. É, né? não rola nem pra vocês ouvir, nem pra gente gravar, nem pra saber o que editar. Mas assim, ó, pra vocês terem uma noção de como foi extenso, ele começou a ser lançado em 2013 e foi concluído em 2015. Então, sim, ele é um arco bem grande. Ele adiciona muita coisa na história e, na minha opinião, é o melhor vilão da história até agora. Praticamente toda a nossos anos da faculdade, praticamente. Uhum. Foi lá que o senhor abandonou o anime, né? Foi aqui em Dressrosa que eu abandonei. É, ele dá uma caída na animação nesse arco. Dá muita caída, cara. Dá muita. Até nos momentos bons tava, tá ligado? Mas, bom, também tem esses mesmos motivos que nós falamos aí. É muito personagem, é muita coisa. Eles tinham acabado de trocar o estilo, né, da animação também, porque aqui já é pós-time skip. Então, de Punk Hazard pra frente, a animação decai bastante. O Luiz já deu até uma adiantada. Eles estão chegando de Punk Hazard, né? Já na esperança do Flamengo cumprir com a promessa dele, né? De desistir de ser Shichibukai e, consequentemente, ser o rei de Dressrosa, né? E eles chegam à noite, eles recebem o jornal, e no jornal já fala que do Flamengo não é mais o Shichibukai, né? Então, eles têm que ir pra Dressrosa cumprir com a negociação deles, né? Que no caso seria entregar o Caesar Claw pro Doflamingo, né? E ele chega... Outra informação importante desse jornal, né? Foi notificada a aliança do Lau com o Luffy, que é incrível, porque como que eles ficaram sabendo, mas a gente sabe que o Morgans tem contato em todo lugar do mundo, mas eles também ficam sabendo da aliança do Kid, Apu e o Basil Hawkins. Cara, lembra que a gente tava perdido quando a gente tava conversando sobre o cara do cabelo molhado lá? O Caribou? Sim. Cara, a história dele toda sendo contada na história de capa, cara. O Oda deve gostar muito do Caribou, cara, que ele fez uma história própria só pra Caribou, né? Foi assim que ele foi parar em um ano, né? É isso então. Nossa, por isso que a gente não lembrava, eu acho. Porque ela foi contada na história de capa. Ele foi parar na ilha de um cara que parece o Che Guevara, né? Que é igualzinho ele. Um revolucionário daquela ilha. Muito massa. Bom, mas voltamos à história. Aí chega esse Dressrosa, né? E no caso eles fazem a divisão ali do corriqueiro que o Oda gosta de fazer, que é dividir o grupo, né? Um grupo ficaria cuidando do navio, né? Que seria a Nami, Brook, Chopper e o Sanji. Que depois ele some, né? Uhum. E o Lau traça todo o plano dessa vez, né? Ele chega a explicar tudo o que ele quer e tal, por isso que eles ficaram divididos desse esquema. Dessa vez não foi uma aleatoriedade, né? Aí quem vai pra fazer a entrega vai ser o Lau, o Sop, a Robin. O Zoro fica com a missão de acompanhar o Kinemon para encontrar o companheiro dele. O Frank, ele foi junto com o Luffy. Pro Luffy não fazer bagunça. Mas agora entramos nos disfarces deles, cara. Pô, os disfarces são muito bons, cara. Ai. Eles levaram em conta a ideia do Kinemon, né? Porque o único que tinha ido pro Dressrosa antes era o Kinemon, né? E perguntou como que as pessoas se vestem lá, Kinemon. Se vestem de uma roupa preta e de blazer. Tinha alguma coisa assim, né? Ficou todo mundo do mesmo jeitinho, só que ninguém tá daquele jeito, né? Cara, mas aí ele colocou umas barbinhas em todo mundo, né? Só que o mais engraçado é ele mostrando aquele desenho, as mulheres só com umas folhinhas tampando o sexo. E as mulheres andam nua, né? Aí a gente já tem um choque quando eles entram em Dressrosa, porque a Ilha das Paixões, né? Tudo é apaixonante, o cheiro das flores, a comida, a música, as mulheres. E do nada eles vêem uns brinquedos caminhando entre a galera. Alguém fala, né, que é a Ilha das Mulheres Apaixonadas, né? Elas são tão apaixonadas que até esfaqueiam, né? Por ela que elas se apaixonam. Ela era muito ciumenta. E tem a questão dos bonecos, né? Tipo, ninguém, na verdade, ali, ninguém sabe o que é os brinquedos. Tem uma explicação mais profunda em relação aos bonecos. Mas ali existem pessoas e bonecos vivendo ali em harmonia, entre aspas, né? Ali naquele lugar, né? E aqui
o Dressrosa, ele é baseado em Barcelona, né? O desenho da arquitetura de... De Dressrosa. É uma coisa que a gente nunca acabou comentando, né? Mas, tipo, em todas as ilhas que os Chapéu de Palha passa, ele sempre é baseado ou tem uma referência a algum país real, né? Aqui no mundo, né? Cara, o Oda ele é muito detalhista. E esse arco, que eu gosto muito desse arco, por causa do Fugitora também. Cara, o Fugitora, uma questão que eu nunca entendi muito bem. O Fugitora, antes dele se tornar almirante, ele não era marinheiro? Ele foi recrutado naquela parada de... Teve recrutamento, né? Depois da guerra, né? Aham. E aí ele era muito forte, ele entrou porque ele é muito forte. O passado dele foi contado recentemente no SBS, que é aquela aba onde ele responde, né, perguntas do pessoal. O duro do Oda é isso, né, cara? Apesar que acho que não é o duro do Oda, né? O duro da configuração com que ele tem que contar a história, né? É, Porque tipo assim, tem muita coisa que fica pra trás e ele acaba contando no SPS, né? mas acho que ele realmente não era um marinheiro e ele acredita numa justiça absoluta. Tanto que acho que talvez seja spoiler se eu falar o que ele é contra. Mas ele tá lá em Dressrosa porque ele foi lá porque o Doflamingo renunciou a ser no Chichibukai, né? Ele foi lá já com o intuito de prender o Doflamingo. O Doflamingo nessa história ele tava mancomunado com o governo mundial pra fazer toda essa estratégia e o governo, aí a Maria foi obrigado a ajudar ele, foi meio que isso? Sim, então, daí o que acontece? A apresentação dele é muito boa. Vamos começar por essa parte. Tá jogando o cassino lá, né? Tá jogando no cassino e o cara tá roubando ele porque ele é cego. E aí o Luffy batendo um rango lá. E ele fala assim: eu vou apostar tudo que eu tenho. Do cara, como você é um bom apostador, eu vou apostar do contrário. O que você falar, ele aposta acho que no branco, né? Uhum. E aí o cara fala: deu preto. Daí o Luffy: deu branco. Não, deu preto. Não, deu branco. Aí os caras vão comprar uma briga com ele e ele simplesmente afunda o cassino. Um buraco no meio do cassino, né? Aí o Luffy pergunta quem ele fala: para nossa segurança, para mim e para a sua segurança é melhor você não saber. Ele só vai embora, né? Depois, quando aparece ele conversando com o Doflamingo, aí o Doflamingo fala pra ele que o governo mundial tinha ali um pacto com ele, por isso ele fez esse negócio de anunciar no jornal que ele deixou de ser um Shichibukai, renunciou ao seu título, né? E depois eles já fazem um novo jornal horas depois, dizendo que aquilo foi uma mensagem errada. E tanto que a gente tem a CP0 lá, né? É isso, fizeram. CP0 tá em Dressrosa também. E dessa vez é só pra mostrar que o Doflamingo tava já com esquema com o governo mundial. E aí a gente falou assim do Sanji estar no grupo, mas quando a gente começa a falar de Dressrosa, eles estão falando sobre como é cidade apaixonante, isso aqui, a hora que fala das mulheres, o Sanji já abandonou o navio e tá lá com a galera. Cada um foi, né, pro seu destino, né, pro seu objetivo. Enquanto o grupo lá da Robin, do Sop e do Law tava levando o Caesar, né, pra uma ilha Green Beach, né, que é uma ilha ali afastada ali de Dressrosa, né. Primeiro eles param num restaurante, num bar, né? E aí eles vão pegar informações. Daí, nesse momento que eles vão se dividir. E eles pegam algumas informações sobre Green Beach. Eles descobrem que tem os peixes lutadores habitando o entorno dessa ilha. E eles não sabem. O único jeito de ir lá é por uma ponte de ferro, né? Um negócio assim. E aí, assim, eles acham um pouco estranho, mas eles vão pra lá. E o Kinemon, o Zoro, o Luffy. Tá todo mundo junto por um momento. Por um Isso. momento, até aquele momento. Acho que até aquele momento que o Fugitora aparece lá no cassino, tá todo mundo junto. Tá todo mundo junto. Aí nessa hora eles começam a falar das fadas, né? Que aí uma das fadas rouba a espada do Zoro. E nessa hora ele vai ter uma pequena discussão com o Kinemon, mas ele consegue ver a fada fugindo com a espada e ele sai correndo atrás dela. Aí vai o Kinemon e o Sanji atrás dele, né? É, ou só o Sanji que vai o atrás? Sanji O Sanji, ele encontra... Então, o Sanji vai atrás do Zoro pra não deixar o Zoro sozinho, né? Porque o Zoro não pode ir sozinho, só que no meio do caminho ele encontra a Violet, né? Isso. E o Kinemon, ele até tava correndo junto com eles, mas ele se perde antes, né? Porque eles precisavam fazer eles se separarem. Já o Frank e o Luffy, eles ficam sabendo
que o prêmio no Coliseu vai ser a Mera Mera no Mi. E aí quando fala nisso, o Luffy quer participar. E aí o Frank, ele até fala pro Frank comer a Mera Mera no Mi, ele fala, não, prefiro nadar. Mas ele acha que ele tem que lutar. É muito engraçado. Você pode lutar, mas você não pode deixar de saber de jeito nenhum quem é você. Tudo bem, então eu vou lá me inscrever. Como é seu nome? Seu nome? Tum, socou na cabeça dele. Aí ele sai com uma plaquinha escrita Lucy. Luffy é muito trouxa, cara. Luffy Ah. é muito trouxa. Nossa senhora. E é na entrada do Coliseu que eles conhecem o soldado Né? Perneta. O engraçado é que o soldado tá ali. Então ele tá sendo perseguido, né? Pela, acho que polícia, marinha, sei lá, alguma coisa assim ali daquele lugar. Aí ele entra dentro do Coliseu. ali, aí eles não param mais. Aí no Coliseu, tipo, a gente entende que parece que ali é um lugar meio que neutro, né? Que não pode nenhuma autoridade pode entrar lá, né? Isso, tipo, nem a Marinha tá lá fora esperando. Tem Os caras sair pra pegar, né? Isso, daí a gente vê a história que tem um infiltrado lá dentro, que ele tá listando quem são os piratas participando da batalha no Coliseu e tudo mais. E depois, quando for mostrar mais da trama, é legal, porque essa lista deles fica assim, mas quem é esse? Por que tem esse nome escrito aqui? O Luffy entra e aí vai ter um torneio dentro do negócio pra quem for o último a sobreviver, no caso, né, vai ficar com a Mera Mera no Mi, né? E no caso acho que já é ele sabendo que o Luffy não vai perder a oportunidade pra ir pegar a Mera Mera no Mi, é meio que uma armadilha pro próprio Luffy, né, que eles estão fazendo isso, né? E assim, o Luffy entrou já sabendo que era uma armadilha, né? Vários dos participantes têm motivos diferentes pra estar lá, na verdade. Mas, tipo, por exemplo... Mas dá a se entender que são consequências da manipulação que o Joker, que o Dom Flamingo faz em Dressrosa, que acaba afetando aquela região vizinhas ali de Dressrosa, né? Que deu pra perceber pra mim, né? Porque assim, por exemplo, o Jesus Burgess foi lá porque era Mera Mera no Mi, né? E aí tem até a conversa dele com o Barba Negra, e o Barba Negra fala que era quase como se o Ace estivesse entrando pra tripulação dele, porque seria a mesma fruta, né? O mesmo poder. Aí nós temos o Bartô, né? Que o Bartô Clube, tá ele, acho que é o outro cara que tá junto com ele, que é o que perde pro marinheiro, inclusive. Inclusive ele aparece, mostra a recompensa dele, mas ele não deve ser muito relevante, porque eu não me lembro dele de novo depois na história. Mas o Bartô, que é o... Apareceu uma hora ou outra, naquele momento que eles vão junto pelo barco dele, mas acho que só isso também. Ele é o maior fã da tripulação inteira. Ele é muito engraçado. Eu gosto muito dele. Ele representa a gente, tá ligado? Uhum. A gente que leu a Piece. Cara, o Luffy senpai, Robin, me escravize! Oh meu Deus, ele brilha tanto que eu não consigo falar com ele. Não, ele a primeira parece que ele todo marrento, né? Ele tá a batalha acontecendo, ele tá mijando ali no canto da arena, tá ligado? Uhum. Tipo, dando dedo no meio pro povo da torcida lá que tá xingando ele e tudo mais. Nossa, cara marrento pra caralho. Tipo, nossa, cara, malzão, né? O Hack, né, que é um dos revolucionários, também se infiltrou lá dentro, que luta o Karate Tritão lá, foi dar um soco nele, quebra o braço dele e tal. Cara, o cara deve ser foda, né? Tipo, isso é só pagar pau do Luffy, tomar banho. Pô, mas a fruta dele não deixa de ser forte, né? Sim, a fruta da barreira. Pra é engraçado que ele dá quase o gomo no Pistol, né? Mas o dele é barre no Pistol, que ele imita o movimento do Luffy e ele faz uma barreira na mão dele. É muito massa. Mas essa é a segunda parte. Eu tô avançando, mas é que, tipo assim, é que ele é tão fã que é nessa aí que mas tá ligado, na luta desse momento ele só faz uma barreira mesmo, né? Quem mais? Tem o Cavendish, Cavendish, comedor de rosa. Ele tá lá porque ele quer ser famoso, né? Ele tá bravo com a pior geração porque ele é um pouquinho mais velho que a pior geração, né? Que ele entrou, acho que 1 ano antes da pior geração. Uhum. E ele tava fazendo uma fama dele e tudo mais, só que a fama dele foi encoberta, entre aspas, por conta da pior geração, né? Que é a do Luffy, do Kid, do Lome. Daí ele quer a Mera Mera no Mi pra ver se ele recupera. Dá um up na carreira dele. Aí vai ter... tem o... Cara, o Bellamy era daquele tamanho que ele não parecia que era tão grande assim quando a primeira vez que a gente viu ele. Ele ficou mó grande, cara. Grande, forte. Mas ele cresceu de tamanho também, de altura. Sim. Também. Ele devia ser jovem.
Devia ser jovem, porque o Luffy tá batendo o quê? Na cintura dele, né? Por aí, ele ficou muito grande. Tem aquele rei, aquele que tem o King Punch. Como é que é o nome dele? Não lembro o nome do rei. Mas tem aquele rei e tem o contador dele lá. Cara, é da hora aquele rei. Só que o único problema dele é que é Rei o Isabelo. soco dele acaba, né? Elisabela. Elisabelo. Ele tem um soco foda pra caramba, mas demora muito pra dar o soco. Fora que levar um soco já era, né? Aham. Aí vai ter vários outros personagens. Mas aí a gente tem o Hairujin, que é o gigante. Leva um tabaco do Luffy. Tem aquele Don Shinjao e o seu neto, o Sai. Cara, muito engraçado. Cara, pior que a luta dele com o Luffy foi foda, cara. Foi, ele tem Haki do Rei. Que a história do Shinjao, eles têm uma frota de navios, né? E ele que é o almirante, né? Dessa frota. É o antigo, né? Porque o neto dele é o atual. Né? E há muitos anos atrás, quando ele era ainda mais jovem, ele lutou bastante contra o Garp, né? Aparentemente, né? Falando da história triste dele, né? E ele guardava o tesouro dele debaixo de uma camada de gelo, só que era um de gelo muito duro, né? E a única pessoa que conseguia quebrar o gelo pra conseguir pegar aquele tesouro todo era ele, porque ele tinha uma cabeça pontuda e com o hack ele conseguia quebrar, né? Aí, numa das lutas dele com o Garp deu um socão na cabeça dele, afundou a cabeça dele. Aí não ficou mais pontudo, ficou uma cabeça normal, aparentemente, né? Só que aí ele não conseguia mais quebrar aquela camada de gelo, ele sempre conseguia quebrar com a cabeça dele, aí nunca mais conseguiu ter acesso ao tesouro dele. Isso foi a grande tristeza dele, né? Aí ele prometeu que ele iria se vingar do Garp e de todas as gerações que forem vir do Garp, né? Aí quando ele Cara, viu o Luffy... É hora que primeiro ele vê o Lucy e ele não entendeu ainda. Ou ele já tinha reconhecido. Agora eu não lembro. Quem acaba fazendo todo mundo entender que aquilo era o Luffy foi o Cavendish. Cara. Ah, tem a Rebeca também, né? Tem a Rebeca, daí conta a historinha da Rebeca. Tem o Rei Riku, que ele tá lá disfarçado, né? De Rick, né? O gladiador Rick. É, cara, é muito bom. E aí, ó. Só que já foi meia hora só listando os personagens e ainda tem um outro almirante, que ele tem uma frota grandona lá, tem uns caçadores de recompensa. Orlumbus. Os caçadores de recompensa é 2, eu não lembro o nome deles. Abdullah e... esse outro. Não lembro o que. Eu lembro do Abdullah. E os irmãos, que um veste o outro. Porra, esse é o poder mais lixo da história inteira, cara. Ah, ele tem um corpo... bom, não sei o que, mas ele não gosta de violência. Mas quando ele me veste, eu controlo o corpo dele. Porra. O poder da Akuma no Mi dele é o poder da jaqueta, cara. Ele vira uma jaqueta. Jaque no Mi. Eu lembrei do Gleipnir. Saiu uma olhadinha. Então, tá lá o grupo do Law, grupo do Law, né, que tá o Soap, a Robin e o Xer, eles vão atravessar a ponte de ferro, eles começam a ter dificuldade por causa dos peixes lutador, né? Uhum. E tem uma hora que eles percebem que tem alguém capturando esses peixes, né? Aí, tipo, a gente olhando, nossa, deve ser um pessoal lá meio poderoso, né? Pra tá capturando aquele peixe, né? Aquele peixão daquele tamanho. Aí eles conseguem atravessar a ponte e tudo mais. Aí, só que ele chega antes da hora combinado de entregar o Xer pro Doflamingo. Aí o Law fala, vai você e a Robin pra um lugar meio afastado, mas que consigam ver a gente, né? Que fica meio de tocaia. Eu fico aqui com o Xer. Aí qualquer coisa, me avisem, tipo, se tiver algum inimigo próximo e tudo mais, né? Aí a Robin e o Soap vão pra dentro da mata, da ilha, e eles... sofrem um ataque. Eles percebem que tem a presença da marinha ali também, que tem alguns da marinha ali também, alguns marinheiros, e os marinheiros estão ali sendo atacados, só que atacado que jeito? Tipo, a arma deles é roubada e até a roupa deles são roubadas. Eles ficam peladinhos, né, os marinheiros. Aí a Robin, percebendo o que tá acontecendo, percebe que tem alguma coisa errada, né, com o poder dela, ela captura um, e são anões, né, anões, mas tipo, o que? É do tamanho da palma da mão, né, os Tontata, né. Uhum. Aí esse Tontata consegue capturar a Robin e o Soap. E levam ele lá pra base deles, que fica no subterrâneo. E aí o Soap tem um flash de genialidade. Filho da putice, né? Pra falar a verdade. Porque os caras, eles são tipo o Chopper somado ao Luffy de ingenuidade, né? Porque,
não, vocês são do mal, que não sei o que. Não, a gente não é do mal, não. Ah, não, então tá bom, então tranquilo, então. Tipo isso, né? E daí ele vê a estátua do Norland, né? Aí fala, nós somos os descendentes do Norland, não sei o que, isso aqui lá, né? Ele fala, Aí eu começa a sou chamar de Usoland. Ursoland, Robiland. Começa todo mundo do bando colocar Land depois, né? Aí eles vão. Aí o Sop e a Robin ficam sabendo mais ou menos, né? Do o que os Tontata estão planejando, né? Que eles estão planejando um ataque contra o Doflamingo, né? Porque os Tontatas eles eram aliados, né? Do antigo rei, que é o Rei Rico, né? Que é o antigo rei de Dressrosa antes de Doflamingo. Eles teriam a ajuda de várias outras pessoas, né? Inclusive lá do soldado que apareceu lá no começo. É que no momento agora ele tá com o Frank, né? Porque o Frank falou, né? Que precisava achar a fábrica, né? Pra poder destruir a fábrica, que também é um dos objetivos do Frank, né? Que era destruir a fábrica. A fábrica de Smile, né? Eles contam que também é parte do plano. Mas aí eles revelam que tem algo que o Lau não tinha calculado nesse plano todo, né? Que é a presença da Sugar. A presença da Sugar, da própria Marinha e o fato do Flamengo, na verdade, ele realmente não tinha revogado a posição dele de Shichibukai, né? Na verdade, ele não tinha renunciado, né? Mas tipo assim, ele só vai descobrir isso na hora que ele tromba do Flamengo. Que ele fala, e as negociações falharam. Porque daí ele vai ter que lutar contra o do Flamengo e o Fugitora, né? Inclusive é uma luta muito massa, porque o Fugitora é muito apelão. O cara fica atacando o meteoro nos outros. Não, eu acho incrível a facilidade do Fugitora de encontrar um meteoro e trazer com o poder magnético dele, né? Não é magnético, é de gravidade, né? Na verdade. Né? Cara, é muito engraçado. Ele só faz tchuc, 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 e pronto, começa a cair os meteoros. Cara, realmente acontece muita coisa. Vamos lá, tá lá o Sop e a Robin lá com os Tontata, e começa a ter a luta do Fugitora. O pior é que o Law tem que lidar com o Fugitora e com o do Flamengo sozinho, né? Enquanto ele mantém o Caesar seguro, inclusive. Aí os que ficaram no barco. Estão sendo atacados pela aquela moça que tem Jora, a fruta né? da arte. Jora. Que é um dos subordinados do Flamengo, que tem o poder da arte. Brook, nunca duvidei de você, né? O Momo ficou com eles, a gente tinha esquecido do Momo. O Luffy ali tá lá no meio da luta ali, né, do Coliseu. O Zoro conseguiu ver quem que tinha capturado, tinha pego a espada dele, que na verdade era uma Tontata também. Ele começa a ficar sabendo também de todas as coisas também que tá acontecendo, né? Inclusive que tá em perigo. Eles estão com Dendemushis bebês, né? Que eles estão conseguindo manter comunicação entre eles. Menos a Robin, né? Porque a Robin tiraram dela, né? Mas a Robin, ela fez uma dela brotar perto do Lau pra contar o que tá acontecendo. O Sanji tava com a Viola, né? A Violet. E ela tem o poder da clarividência, né? O Sanji conquistou a Violet, né? Com a pureza erótica dele. Nunca vi um homem tão pervertido igual esse, né? Cara, pelo amor de Deus. E o Frank tá com o soldado indo pra base ali dos Tontata também, né? Ele vai pra base dos Tontata? Ele vai, daí ele não cabe no buraco depois, né? E ele vai procurar outra entrada. Aí tem algumas histórias que a gente fica sabendo nesse tudo, né? Como, por exemplo, o próprio Rei Rico, que mostra o flashback dele, né? Do como que o Dom Flamingo chegou ao poder de Dressrosa, porque, na verdade, Dressrosa, antes do surgimento do governo mundial, Dressrosa era... O rei de Dressrosa era o reinado de Dressrosa era da família dos Don Quixote, né? Aí conta a história, né? Há 900 anos, 21 famílias nobres se juntaram para formar o governo mundial e tudo mais. Aí a única família que não aceitou isso foi a família Nefertari, que é a família da Vivi, né? E do Cobra, né? Uhum. E os Don Quixote estavam inclusos nisso. E quem ficou no lugar foi a família Rico, né? Que é a família da Rebeca, do Rico, né? E da Violet, né? E até então, Dressrosa era um país pacífico, né? Muito conhecido por ajudar bastante os países vizinhos, aliados, né? Só que também era um país muito pobre, aparentemente, com a população muito pobre e tudo mais. Só que aparentemente era um país que, tipo, mesmo a população sendo pobre, meio que não faltava nada para a população e tudo mais, né? E teve um dia que o Dom Flamingo chegou lá para rever de volta a posição do reino para a família Don Quixote, né? Porque aí é mostrado, né? Que o Dom Flamingo na verdade, ele era um
ele é também um Tenryu, era, né, um Tenryubito também, né? E é por isso que ele também consegue fazer essas paradas com o governo mundial, né? Que não é Tem uma qualquer influência no Shichibukai que governo tem essa mundial, né? influência. Assim, se eu falar mais, nós vamos estar dando spoiler. Mas aí ele fica sabendo que o negócio não é tão simples assim, né? Quando começa a mostrar o passado do Rei Riku. Mas isso é mais quando o Rei Riku já perdeu a batalha lá no Coliseu, não é? É que eu tô contando alguns flashbacks, né? Porque tem bastante flashback, né, aqui, né? Tem. Porque tem Tem flashback o dele, tem flashback do Kairos, tem os par de flashback. Daí tem o da Rebeca, que é muito parecido com o do Kairos, porque eles estão interligados, pai e filha. Viveram 10 anos, né? E ele cuidou dela mesmo sem ela lembrar dele. Muito foda esse poder, né, cara? A Sugar, né? Aham. Nossa, cara, o Oda é foda, cara. Ele. Cara, você vê o desenho do soldado, ele é ridículo, né? O design do soldado, né? Tipo, do soldado, de todos os brinquedos, tudo mais é ridículo. Mas o Oda, não é que ele não desenha bem, mas tipo, o desenho dele não é bonito. Não dá pra falar que é bonito. Acho que até muita gente não gosta do desenho dele. Eu gosto do desenho do Oda. Mas ele quer meio cartunesco e tudo mais. Você vê gente gigantesco, com um tórax gigante, com as perninhas fininhas, pequenininhas e tudo mais. É legal. Só que o que ninguém pode falar, cara, ele consegue dar tensão. Você consegue sentir a tristeza num boneco ridículo. Um boneco ridículo com uma perna só, cara. Uma perna só, ele consegue. A gente consegue sentir a tristeza que esse cara tá sentindo, vendo o corpo da esposa morta, tá ligado? É muito foda, cara. Do Rei Rico, então, é o Don Quixote do Flamengo chega. Ele já era o Shichibukai ou ele é anunciado Shichibukai depois? Ele anuncia Shichibukai, acho que depois, né? Aí ele chega e fala que ele tá voltando, né, e tal, mas que o Rei Rico pode pagar uma... Como que fala? Um soldo? Suborno? Um suborno, pra eles não quererem tomar de volta o governo da ilha. Só que na verdade é só uma armadilha, né? Porque na verdade ele vai tomar de qualquer jeito, né? Ele só tava manipulando pra fazer o rei parecer... Malvado. Isso, fazer o rei parecer ficou maluco e tudo mais, né? Daí ele controla a fruta do Flamengo. Tipo, em primeiro momento você vê a fruta do Field, você fala, nada demais. Aí, o jeito que ele usa, o jeito que o Oda fez ele usar, porra, ele é muito foda, cara. Mas acho que faz sentido com a personalidade e o jeito que ele lida com as pessoas, porque ele manipula muito as pessoas, né? Tudo que ele faz é manipular, né, cara? Manipular. Então faz sentido ele ser o cara que manipula as pessoas através de fios, né? Como se fossem bonecos, né? Sim, e, bom, nesse caso do Rei Rico, literalmente, né? Mas, pô, ele grudar os fios nas nuvens pra ele voar. Isso foi o cara sabe viajado. muito, tá? Não, o cara sabe muito. Aí os soldados, né, do exército saem pelo país todo arrecadando dinheiro, né, pra juntar esse dinheiro todo pro Rei Rico pagar pro do Flamengo. Só que nesse meio tempo, o Rei Rico, ele sai do castelo e começa a atacar todo mundo, né, de cavalo ali, né. E as pessoas não entendendo o que tá acontecendo, aí os soldados também começam a atacar também, ninguém entendendo o que tá acontecendo, e tanto o Rei Rico quanto o soldado tudo desesperado, né, falando pra matar ele porque ele estava matando as pessoas, que na verdade era do Flamengo que tava manipulando, né. Aí chega o do Flamengo com a família dele falando, nós somos heróis aqui que veio salvar todo mundo desse rei louco. Aí eles tomam o poder e eles se tornam a partir de então o rei de Dressrosa, né. Aí o que acaba mudando de Dressrosa é que o Dressrosa, que era um país, um reino bastante pobre e tudo mais, acabou se tornando esse país rico e alegre e tudo mais, cheio de coisa, né? Só que o país que do Flamengo governa esconde uma escuridão, né? Vamos dizer assim, né? Que no caso são todas as pessoas, né, que ele explora para poder produzir a riqueza que existe naquele país, né? Daí, bom, aí quando mostrar a história da Sugar, a gente entende ainda mais essa parada da exploração, né? Mas por trás de todo aquele país bonito e tudo mais, é o reino do Joker, né? Ali tem várias coisas sendo contrabandeadas, tem armas, tem as smiles, tem um monte de coisa, tem a escravidão dos tontatas, escravidão dos brinquedos, é foda, cara.
esse arco, ele é muito absurdo. É o Oda mostrando que atrás de toda a riqueza existe alguma exploração, né? Bom, mas nesse momento que o Rei Riku já perdeu, né? Nós já temos ali as chaves de quem venceu. Então nós temos o Bartolomeu. A luta do Luffy, o Luffy é o mais engraçado, porque eles soltaram um boi na arena e ele tinha um nome de carrasco, não sei o que, e o Luffy vai lá e doma ele e dá o nome de Uchi, né? Porque Uchi é touro, né? Vaca, touro. E aí ele é o Lucy, aí ele dá o nome de Uchi. E aí eles saem derrotando tudo e todos, até que ele tromba no Hairudin, o Hairudin dá um porradão no boi, ele fica putaço, ele deita o Hairudin num soco só. Pô, essa cena é foda pra caralho, cara. Foda. Ele não usou Gomu Gomu nada, ele só dá um socão mesmo. Seco. Foda. Aí temos a luta contra o Don Shinjao, onde o Luffy conserta a cabeça dele. Foda. Na verdade, o soco dele pagou de resvalão, aí nisso a ponta voltou, né? Aí ele fica extremamente grato, né? Bom, o Luffy vence e aí o Jesus Burgers, que tinha vencido dele, também viu quem que era, né? Viu que era o Chapéu de Palha. O outro bloco, o Hakuba, né? Derrotou todo mundo, mas como o Cavendish cai no sono, quem vence é a Rebeca. É, a Rebeca que foi a única que desviou do golpe do Hakuba, né? É. Pô, cara, a Rebeca é foda, cara. Pô, conseguiu o que muita gente foda não conseguiu, né? Né, então. Porque o Cavendish já é forte, né? E quando ele perde a consciência, ele tem meio que uma segunda personalidade, né? Que é o Hakuba, né? Uhum. Cara, depois tem essa mistura dos dois, isso lá pra frente, cara, isso é muito nada a ver, mas tudo bem. E o último foi, né? Do Bartolomeu, né? Que tá todo mundo então ali lutando ali, o rei lá que dá o soco o soco do rei ali, destrói, derrota todo mundo. E ele levantou só que a barreira. menos o Bartolomeu, porque ele tá com a barreira ativada. Só sobrou ele, aí ele dá o último golpe no rei, né? Que o rei aí o cara é derrotado, aí fica só o Bartolomeu e o Bartolomeu vence, né? Aí fica os 4, né? Aí quem que fica pra lutar contra eles é o Diamante, né? Que é um dos grandes executivos do Flamengo, né? E rola a parada que o Joker fala pro Bellamy. O Bellamy, ele passou até uma admiração pelo Luffy depois de Jaya, né? Porque daí ele viajou o mundo, ele foi pra Ilha no Céu e tudo mais. E aí o Joker fala pra ele, se você quer entrar pra família, você tem que matar o Chapéu de Palha. E ele fica naquele impasse e tal, mas ele não consegue. Tanto que ele ia tomar uma surra daquele carinha chato lá, que usa saltinho, que é um meio tritão. Eu odeio aquele cara, nem lembro o nome dele. É Gellinger, alguma coisa assim. Dellinger. Cara, eu não gosto dele. Eu não gosto dele nem daquele Tonton, que tem a mesma fruta da moça da Baroque Works. Só cadeira de toneladas. Pra te falar a verdade, tirando o Sr. Pink, cara, do resto não gostei nenhum dos subordinados do Flamengo, pra falar a verdade. Então, o Diamante, porra, ele é nojento, cara. Mas eu achei ele bem qualquer coisa, pra falar a verdade. Então, o Pika é engraçado. Pika é só pela voz, né? Aham. Mas o que mais tem personalidade é o Sr. Pink, cara, de resto. O Sr. Pink. O Trebol, ele é esquisito, ele parece um tarado. A Sugar tem um poder. O Laudi é um velho. O Trebo é nojento, cara. O Trebo é nojento em todos os aspectos dele. Sim. Daí o Buffalo e a Baby Five são, sei lá, nível cômico. Eles só aparecem pra ser bucha. Chora também, qualquer coisa também. De fato ali é realmente só o do Flamengo. Tipo assim, as frutas do Pika e da Sugar são muito apelonas. O do Diamante, eu não acho a fruta tão forte assim. Da bandeira. Fruta da bandeira. Bom, fruta faz nada qualquer a ver. coisa tremular. Mas né, tá bom. Bom, mas o Dellinger, ele é um meio tritão. Ele não tem fruta nenhuma, né? Ele só usa um karatê tritão e anda de salto. E a Violet, ela era uma das subordinadas do Flamengo, só que meio que forçada, né? Ela era parte de um negócio pra não matarem o Rei Rico, O Rei Rico, esse subordinado do Flamengo com promessa de que o Rei Rico não seria morto, né? Bom, ele não foi morto e ela ficou servindo porque ela tinha uma fruta muito boa da
da clarividência. Aí ela capturou o Sanji, né? Aí nessa de capturar o Sanji, ela foi fazer o que era pra fazer, que era matar o Sanji e tudo mais. Só que o Sanji acabou conquistando ela, né? Com a pureza dele. E ela resolveu ajudar o Sanji. Porque aí ela contou todos como fala, o plano do Doflamingo, né? De enganar o Chapéu de Palha e o Law. E também o que ele pretendia fazer, né? Ah, e daí nessa hora que ela fala que o navio tá sendo atacado, que é pro Sanji ir pra lá, né? E nessa hora, ó, como tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Nessa mesma hora, o Law, ele quer ganhar tempo, porque na cabeça dele o plano de destruir a fábrica vai ser fácil. Porque ele acreditou nas palavras do Frank quando o Frank falou que um raio destruiria a fábrica. Mas o problema é que eles nem encontraram a fábrica até nesse ponto. Senhor. Então ele quer levar... Pode falar. Você tá ligado que vai ser um inferno a gente falar de Wano, né? Aham. Nossa ligado, senhora. né? Que vai ser um inferno contar a história de Wano, né? Porque tudo acontece. Nossa, a guerra, meu Deus, que cada capítulo eles trocavam de lugar muitas vezes, né, cara? Vai ter que fazer uma anotaçãozinha pra cada lugar que faz, fazer uma anotaçãozinha pra não se perder. Nossa, mas só pra não perder então o fio da meada. Nessa hora o Law quer levar o Caesar pro navio pra ganhar tempo e o Frank tá com o soldado. E ele já encontrou... Não, ele ainda não chegaram na base dos Tontata, né? Frank e o soldado? Isso. O Sop e a Robin já estão a caminho, na outra base, né? Isso. Eles já estão indo pro local onde vão se reunir com o comandante deles, que é o Perneta, né? O Frank também tá a caminho e a Violet também avisou o Sanji que o navio tá em perigo. Bom, e aí... E aí o Law perdeu do Flamengo também já, né? É, ele já tá tomando uma surra, né? Mas é nessa hora que o Brook brilha. É, porque o poder da mulher da Jora ali, né, transformar as coisas em arte, né? Transformou todo mundo em arte lá, tudo mais, tudo, a Nami, o Brook, o Chopper ali, o Momonosuke também, tudo virou arte ali. Virar arte é tipo aquelas artes bem, como fala, aquelas artes bem subjetivas mesmo, né? Bem, com tudo, com as formatos tudo irregular e tudo mais, né? É inspirado em Salvador Dali, não é? Salvador Dali é surrealista, né, que fala, né? Surrealismo, isso. Tá, aí o Brook começa a pagar pau pra mulher, né? Nossa, verdade, eu esqueci que eu era um artista também, que arte eu também vivo pela minha arte, que não sei o que lá. O E Momo ela começa a chamar ele de traidor e tudo mais. A Nami, tipo, começa a chorar, o Chopper começa a chorar, né, de traidor, não sei o que, mas eu sou vivo pela arte, que não sei o que. Aí fala pra Jora, transforma de volta meu violino e meu negócio aqui pra poder tocar uma linda canção para esse momento. Mas é claro, óbvio. Aí ela transformou de volta, né? Falou, tá vendo isso daqui? Ah, tô vendo, isso daqui não é o meu tocador de violino. Isso daqui é uma espada. Ah, tá, o que tem? Eu já te cortei. Rebentou a mulher. O Brook brilha, aqui pra frente o Brook só brilha, cara. O Brook só brilha, cara. Daqui pra frente ele só brilha. Aqui ele já começa, tipo assim, parece que não fez. Não, ele salvou todo mundo. Daqui, caso que, tipo, a gente sempre falou, né, desde que ele entrou pro bando, ele não tinha feito nada antes do time skip, né, não tinha feito porra nenhuma e tudo mais. Rapaz, depois do time skip é só brilho, é só o Brook brilhando, cara. Cara, Dressrosa, mas a Ilha dos Homens Peixe ele não faz muito mesmo, mas Dressrosa ele faz, Holy Cake ele faz, Wano ele faz. O Holy Cake ele dorme, ele põe o Big Mom na cama junto com ele, rapaz. Cara, ela vai lutar com ele lá e ele ainda pede pra ver a calcinha dela, tá ligado? Vocês não falam do Brook não, na minha frente não, rapaz. Vai falar do Brook na minha frente, cara. O Brook é foda, cara. Mas, aí eles derrotam a Jora, né? Aí ele recebe a ligação do Law, né? E a Law fala que é pra ir buscar o Caesar, né? Porque eles se entendem, né? Porque na verdade a primeira intenção é de entregar o Caesar, né? Por que o Law tá mandando ir pegar o Caesar de volta, né? Mas sem saber, eles vão lá na ilha Green Beach lá pra fazer o que o Law mandou fazer, né? E chegando lá, eles estão sendo atacados pelos peixes lutadores ali, né? E o Law também percebe que eles estão chegando, ele vai pela ponte ali, né? E a ideia dele é jogar o Caesar pra eles no barco, enquanto ele fica ali lutando contra o Doflamingo, né? Só que o Doflamingo, ele percebe, né? Qual que é a intenção do Law, e o Doflamingo, ele vai direto no navio
atacar o Chapéu de Palha, né? Só que Que aí eles o são Sanji... mais fracos, né? Daí ele fala, tipo, que não. Daí o Sanji chega. Cara, na hora que o Sanji chega, a primeira vez que eu li, eu pensei, porra, agora vai ser foda. Agora o Sanji vai mostrar que ele tá forte. Porque o do Flamengo fala, ô, chegou um dos fortes. E aí o do Flamengo prende ele nos fios e não deixa ele se mexer. Não, ele leva o cacete do... Se você for ver bem, todos os golpes que o Sanji deu não surte efeito do Flamengo, né? Não, nada, né? Mas é questão do haki e tudo mais, né? O do Flamengo, ele é muito forte, cara. Pô, a resistência dele que me impressiona, cara. Cara, ele apanha e continua de boaça, né? É assunto por segunda parte, mas tudo bem, mãe. Só que aí mostra um momento antes, né? Que a Viola tava olhando tudo que tava acontecendo ali, pela clara evidência dela, né? Aí avisa o Sanji, se você for agora, você consegue salvar seus amigos. Aí o Sanji foi ali com o poder dele de andar pelo céu, andar no ar, né? Aí ele consegue chegar a tempo pra salvar o bando ali. E o Law também consegue colocar o Xer pra dentro. E ele fica pra lutar contra o do Flamengo, né? Aí entra em contato, eles conseguem todo mundo entrar em contato um com o outro, né? Mas nessa hora o Lau fica lutando contra o Flamengo, né? Não, sim, mas tipo, antes eles têm uma conversa de todo mundo junto por Dendemushi antes. Isso. E aí é a hora que o Frank já chegou na base, já escutou a história inteira do... Daí tem o flashback do Kyrus, né? Do Kyrus, do Rico, do todo mundo ali, né? Ele entende toda a história por trás de tudo, dos próprios bonecos, que na verdade são pessoas que a Sugar transformou em bonecos e tudo mais, né? Aí quando os bonecos as pessoas se transformam em bonecos, todas as pessoas que te conhecem, eles esquecem de você. E o Kyrus é o único que não recebeu Nenhuma as ordens, né? Isso. Então por isso ele consegue se mover livremente, ele não está preso às amarras da Sugar, na verdade. Só que tem todo o efeito da fruta dela, né? Que ninguém se lembra dele, nem a própria filha, nem o sogro, ninguém, né? O interessante é que até o histórico dele de gladiador acaba virando uma lenda, né? Que daí ainda tem a estátua dele, né? Mas eles já não lembram quem é ele. E aí nessa hora, o Frank conta toda a história, né? E aí fala tudo que o soldado passou, protegendo a filha por 10 anos, com aquele corpo pequenininho, arrumando comida, trabalhando por ela, sendo escravizado, trabalhando dia e noite e tal. E aí ele fala que ele quer lutar e quer proteger aqueles pequenininhos, né? Nessa hora o Luffy fala, vai lá, bora. Botar abaixo. Só que isso mantendo o objetivo deles, né? Que é destruir a fábrica, né? Só que aí vai ter um plus ali, né? Que é apoiar os Tontatas ali e o soldado ali na luta contra o do Flamengo, né? O Lau não tá participando dessa conversa, senhor. Lembra que é nesse ponto que o Lau ficou na ponte. E aí ele fala... Isso, daí ele fala pro Doflamingo que ele vai se vingar pelo que o Doflamingo fez pra ele por ter matado o benfeitor dele há 13 anos atrás. Quando ele fala isso, daí eles vão lutar, daí ele pergunta sobre o chapéu de palha, ele fala que só usou o chapéu de palha e que a aliança deles está desfeita a partir dali, que ele quer vingança. Essa conversa entre os chapéus foi só entre eles mesmo. Só entre o chapéu de palha. Bom, o Sop e a Robin então com os Tontata, o Frank também, então eles vão seguir com o plano deles. Aí, o Luffy precisa sair do Coliseu, né? E nessa hora... nessa hora que o Zoro tinha se encontrado com o Kinemon, e aí eles vão procurar o Luffy, eles encontram o Bartô e pede pra ele chamar o Luffy. Daí ele fica lá sendo fã deles, né, cara? O próprio Sanji, inicialmente o pessoal do barco eles iam pra Dressrosa, né? Só que chega o barco da Big Mom, né? O Lau tinha falado pra eles partir pra Zou, né? Porque eles precisavam levar o manter as cartas. Isso, com eles precisavam manter as cartas na manga, né? E uma delas era o Caesar, então eles precisavam partir, porque senão eles não iam ter mais aquela moeda de troca. Então, sem escapatória, eles têm que fugir pra Zou, né? Aí fica nas mãos do Luffy, do Frank, do Zoro e da Robin, pra ficar ali, lutar em Dressrosa, né? Enquanto o Sanji e a Nami vão pra Zou, né? Que era a ideia inicial, depois de tudo. E nessa do Luffy procurar um lugar pra sair, né? Do Coliseu, pra
pra poder ajudar a fazer, tomar as ações, né? Ele encontra com uma pessoa. Senhor Luiz, lembra da foto que eu te mandei esses de tempos atrás do Oda? Mostrando 3 coisinhas de bebê saquê no túmulo do Ace, tá ligado? Tipo, isso não tinha nem sido citado nada até então, né? Isso foi numa capa de capítulo, né? Esse Oda é muito traiçoeiro, cara. Esse Oda é... Ele coloca Cara. informações em lugares que a gente não espera ter, né? E aí ele fala assim, como é que é? Você não pode ficar com a Mera Mera no Mi. O Barto já fica assim, quem você acha que você é? Você tá falando com meu senpai desse jeito? Você tá maluco? Tá maluco, truta? Olha o que você tá falando. Aí o Luffy olha bem e começa a falar, mas o que você tá falando? Você lembra do seu irmão? O que irmão? O Ace morreu, o outro irmão também morreu quando era... Aí olha pra direitinho e ele tem um susto, né? Cara, é muito massa, porque era... Sabe aquela imagem que vem na scan? Aquela primeira, antes da capa mesmo? Já era a cara de susto do Luffy e depois ele chorando, cara. A cara de susto do Luffy é a melhor, cara. E aí, tipo assim, daí ele conversa com o cara e daí já corta, né? Daí... Tá ele andando com o Kinemon e com o Zoro, eles 3, aquela fantasia, e ele abrindo a boca a chorar. Eu achei que ele tinha morrido. Eu achei que ele tinha morrido. É mais engraçado ele... a Koala também aparece, né? Quem não lembra da Koala, a Koala era a criancinha que os soldados do Sol levou ela pra casa, né? Ela virou uma revolucionária. Revolucionária. E lutadora de Karatê Tritão, diga-se de passagem. Que é pra honrar a memória do Shitard, né? Né? Aí começa a acontecer as coisas, né? Luffy, Kinemon, Zoro e a Violet, eles encontram a Violet, que ela leva eles pra dentro do palácio, né? Enquanto que... nessa hora o Kinemon faz o melhor cosplay de todos os tempos. do Flamingo, né? Ele engana o povo ali, tá? Cara, já vem mestre. Aí o Sop, a Robin e o Frank ele sai meio separado, né? Eles vão direto pra dentro não da fábrica, né? Mas ali onde acontece a casa de brinquedo, né? É na casa de brinquedo, onde as pessoas trabalham, onde os brinquedos ali trabalham, né? Nos contrabandos. Aí chega ali, ele chega de fininho, aí o soldado, ele sai ali, né? Daquele lugar e deixa pros Tontatas fazerem o que tem que fazer, e os Tontatas chegam no Sop. O Sop pergunta, né? E aí, como que a gente vai fazer? A gente já ia fazer aqui, mas nós temos a sorte de estar com heróis aqui. Então, herói, o que nós devemos fazer agora? Aí o Sop, tá, mano. O Sop olha pra cara de todo mundo, sou eu que vou ter que me virar aqui agora. Ele mostra, tipo assim, podem ir, vocês estão comigo. No fim eu vou salvar o dia. Não, ele todo momento pensando, eu só vou achar uma brecha aqui pra dar no pé, né? Pra fugir, né? Todo momento ele pensando nisso, né? Mas vou te falar, eu passei a não gostar do Usopp por causa desse arco. Porque até então ele nunca tinha fugido assim, né? Exato. Eu acho que também tem a parte que quando a Robin é tocada pela Sugar e vira brinquedo, ele esquece um pouco da Robin e ele perde um pouco da própria coragem que ele tinha adquirido lá como Sogeking, porque há um passado com a Robin, certo? É uma teoria da minha cabeça. Mas, mesmo assim, ele fugiu. Ele volta e ele fala. Foi mais por peso na consciência que qualquer outra coisa. Isso, mas até é legal, ele volta e fala assim, primeiro que o meu nome não é Ozolante, meu nome é Usopp, já que vocês vão morrer gritando meu nome, eu voltei, e espero que vocês façam uma estátua de bronze, porque eu vou morrer aqui lutando por vocês. Eu disse pra vocês pararem! Usolande! Vocês aí, por que acreditam tanto em mim? Seus gnomos patéticos! Que? É como ele disse! É tudo mentira! Que? Eu não sou herói coisa nenhuma! Se toca o meu nome nem é o Solend! Quem eu sou? É o temível atirador dos chapéus de palha! O meu nome é Usopp! Eu sou um pirata! Quantas vezes eu vou ter que falar? Eu enganei todos vocês! Mas vocês insistiram em acreditar em mim! Então você teve o trabalhão de vir até aqui só pra dizer que mentiu? Se eu não fizesse isso, eles iam esperar por mim até morrerem. E desse jeito eu não ia conseguir dormir. Agradeço por acreditarem tanto em alguém como eu.
E eu também vou sacrificar minha vida. Daí sim vocês vão pagar um pau! O meu nome é o Sop o Grande! Não esqueçam disso, tontatas! E se por um acaso eu morrer, coloquem uma estátua minha do lado do No Land! A partir de agora, eu serei o herói lendário que vocês tanto querem! Mas Mas não foi meio, vamos dizer, não foi meio parecido lá na Ilha da Nami, quando ele se fingiu de morto contra o Chu? Não foi meio parecido? foi, aí que tá, mas contra o Chu, ele voltou porque ele não queria deixar aquele cara voltar e lutar contra eles, né? Uhum. Agora, ali eles estavam morrendo perto dele, tá ligado? Eles estavam fazendo piá, que era o som de quando o Trebol pisava em cima dos tontados. Foda, cara. Não, mas realmente foi meio... Tipo, teve todo o desenvolvimento dele durante a história toda, né? Aham. E assim, nessa hora o Sop tem um crescimento muito grande e tal. É inegável que o restante do arco é muito bom pro Sop, né? Uhum. Mas nesse ponto eu passei a ter um ódio do Sop. Ele caiu bastante no conceito, realmente. De muita gente que caiu no conceito por causa dessa vacilada que ele deu. Cara, fugir assim, cuzão. Não, primeiro que ele enganou todo mundo, tava enganando eles. Não, eu sou herói, eu sou fodão, e os Tontata acreditando, né? E os Tontata a todo momento esperando que ele fosse salvar eles ali e tudo mais, e o cara fugindo, né? Até os brinquedos estão torcendo por ele, cara. É que eles estão escutando toda a conversa que tá lá dentro, né? Aham. Tá, a primeira estratégia dos Tontata é que eles arrumaram uma balinha de pimenta, que fala que é a pimenta mais forte do mundo, né? Porque a Sugar, ela gosta de comer uvas. A intenção era o quê? Colocar aquela bolinha no meio das uvas da Sugar, pra ela comer aquilo lá, porque aquilo lá era tão forte que fazia as pessoas ficarem inconscientes, né? Tomar aquilo lá, ficar inconsciente, e quando ela ficasse inconsciente, ela perdia os poderes, e todo mundo que tinha se tornado boneco iria voltar a ser humano, né? Aí iria acontecer o caos em Dressrosa, tá? Quando o Léo foi na hora de tentar fazer isso, e mostra o Trevor disparando uma meleca ali contra uma mosca, né? Aí a Robin percebe, né, que olhando direitinho, o Trevor acertou bem no meio do olho entre os olhos Da mosca. da mosca, né? Ela pensou, não, se o Léo foi aqui, ele vai morrer de qualquer jeito, então a gente tem que pensar numa outra estratégia, né? A Robin vai... Tenta usar o poder dela, né? Então, primeiro as abelhas ali, um dos pelotões ali do Stontata faz uma confusão num lugar ali meio afastado ali, né? Aí a Robin chega lá e fala que tá tendo uma confusão, que tem gente... tá tendo uma confusão, não sei aonde, e precisa da sua atenção, né? Chefe Trevor, né? Aí Trevor vai atrás da Robin e tudo mais. Enquanto isso, os Tontata ia tentar tentar fazer a Sugar tomar o negócio, né, de pimenta. Só que no meio do caminho, o Trevor percebe que é uma enganação da Robin, né? E ele consegue voltar e consegue impedir, né, que os Tontata faz o que eles queriam fazer, consegue proteger a Lucy e ainda consegue capturar os Tontatas, né? Aí ele começa a falar dos Tontatas, que os Tontatas falam que não, temos ainda o nosso herói que não sei o que. Ele provavelmente essas horas já fugiu, ele abandonou vocês, que não sei o que lá. E o Sop escutando tudo, né? Porque tá sendo falado no alto-falante, né? Uhum. Aí não fale assim. O legal, cara, o Tontata tá falando que, tipo, sempre acredita nas pessoas e tudo mais, né? E como que eles entregaram o Sop que também foi. Vocês estão com alguém? Não, jamais vou falar. Pode falar, ele também é meu amigo. Que bom que vocês são amigos. Então eu sou Lady. Só que o Trevor fala, né, que esse cara deve ser um cara mentiroso, que não sei o que enganou eles. Aí o Léo fica nervoso, né? Não, ele é o nosso herói, ele não é mentiroso e tudo mais, né? É legal essa parte. Apesar, né, de tudo, né? De estar sendo enganado, mas ele defende com unhas e dentes, né, cara? Não, ele não tá enganando a gente. Chega o Sop lá, o Sop aparece lá. O Solan, você vem nos salvar, você é realmente o nosso grande herói. Não, tudo que ele disse é verdade. Eu sou um bosta, eu sou um mentiroso, que não sei o quê. Mas ele chegou lá pra salvar, só que ele leva um pau, né? É de se esperar, né? Leva o pau do Trevor e fica todo arregaçado, né? E aí a Sugar quer humilhar ele, né? Uhum. Aí ela dá a bola de pimenta na boca do Sop. Aí
temos a maravilhosa cena da cara do Soap se retorcendo de dor do ardido da pimenta. Maravilhoso essa cena, cara. E da Sugar desmaiando, cara. Cara, Por causa disso, cara. Foi um susto tão grande que ela ficou inconsciente. Cara, perguntar um negócio. Dormir não quer dizer estar inconsciente? Não, Não, né? não. Quando você dorme, Mas você ela não- em 10 anos nunca desmaiou nem um pouquinho, tá ligado? Cara, mas... Posso estar louco, mas a gente não costuma ficar inconsciente. É verdade. Faz sentido. Bom, não totalmente inconsciente quando a gente dorme, mas ficamos um tanto quanto inconsciente. Porém, o poder dela continua ativo, mas ali naquele caso ela desmaiou, então daí desativa. Também precisava dar uma maravilhoso brecha, isso. né, cara? Porque senão não ia ter como. Mas essa cena é maravilhosa, cara. A cara do Soap, cara, é impagável, cara. A cara que o Soap faz, cara. É que nós estamos num podcast, não vai ter como mostrar. No podcast áudio. Vocês só estão escutando nossas vozes. É. Então não vai ter como mostrar. Mas é maravilhoso, cara, a cena do Soap. O rosto dele se retorcendo e ela desmaiando por causa do rosto do Soap. Aí vem um efeito cascata, né? Porque todo mundo ali que tinha se tornado boneco volta a virar pessoas, né? Aí, tipo, tem pessoas que faziam parte do exército do Dressrosa, cidadãos de Dressrosa, marinheiros, até pessoas do Cyberpol, piratas, revolucionários, um monte de gente, né? Volta a ser humano, né? Aí todo mundo começa a se lembrar das pessoas, né? E acontece o caos, tipo, todo mundo começa a entender a verdadeira pessoa que o do Flamengo é, né? Eles começam a fazer meio que a ligação, né? Do que aconteceu e tudo mais. Eles começam não devíamos ter duvidado do Rei Rico. Foi ele que o do Flamengo manipulou ele e acabou acontecendo tudo aquilo lá 10 anos atrás, não sei o que, tipo, as pessoas começam a entender o que aconteceu, né? E aí eles começam também a ficar tipo, nossa, ele sofreu durante todos esses anos e ninguém acreditava nele e tudo mais. E nessa, o Luffy e o soldado, junto com a Violet ali perto onde tava o do Flamengo e o Law, né? Nisso que aconteceu, né, da transformação de todo mundo, o soldado voltou a ser o Kairos, né? Nessa, se fosse voltar a ser o Kairos, ele chega lá, sem pensar, 2 vezes ele já corta a cabeça do Flamengo, né? Cara, é muito boa essa cena, tá? Não, essa cena é maravilhosa quando você lê pela primeira vez. Ela perde um pouquinho de impacto quando a gente lê a segunda, mas quando você lê a primeira vez, é impactante pra caramba essa cena. Porra! E tipo assim, o chute do Sanji não causou efeito nenhum. O Kyrus arrancou a cabeça dele, cara. Lembrando que essa semana, né, nessa época, o Oda acho que tava meio doente, tava meio que uma semana postando e ficava umas 2 semanas sem lançar, né? Verdade. O One Piece, né? Aí, tipo, tem esse negócio, aí tem negócio. Semana que tá escrito lá no finzinho do capítulo. Semana que vem não vai ter episódio, né? Não vai ter capítulo. Aí foi muito. Eu muito lembro, cara, desse capítulo, que foi muito impactante o do Flamengo perdendo a cabeça, tá ligado? Cara, e bom, a sequência disso é caos completo, né? Que daí o Luffy vai lá salvar o Lau. Daí o Lau fala, não, você não precisa me salvar, nossa aliança já foi desfeita, não sei o que. E ele Eu que decido. É legal. Não, eu que decido. Fica na sua aí, você só vem comigo. Peraí, Trau, pode deixar comigo que eu ajudo você. Eu agradeço muito, mas a minha aliança com vocês não existe mais. Some agora daqui! Hã? Mas que egoísta. Quem decide isso aqui sou eu, rapá. Cala a boca. O do Flamengo, ele começa a usar a gaiola, a tal da gaiola, né? Daí ele fala pro Lau, você lembra dela, não sei o que, dele ativa a gaiola. Aí o Pika joga eles longe, joga todos eles no jardim. Mas primeiro tem uma pequena lutinha, né? Ali do Luffy com o do Flamengo, que ele tá controlando o clone. E aí mostra ele usando Haki, sendo um pouquinho mais rápido que o Luffy. Muito bom. E também temos um momento maravilhoso que nós, Luiz, temos o Soap antes e o Deus do Soap depois. Aham. Né? Porque existe a origem existe o surgimento, um upgrade do Soap como um novo personagem, o Deus Soap. Deus Soap. Vamos lá, porque todos esses brinquedos, né, que estavam escutando toda essa comoção que estava acontecendo dos Tontata, do Soap e do Trevor, eles estavam escutando tudo isso, né? Que aí eles sabem que quem fez acontecer tudo isso foi o Soap. Aí chega lá, eles pegam acho que o Hyruddin, né, que pegou o
Sop pegou pelo braço e falou: pessoal, tá aqui o cara que salvou a todos nós, que não sei o que, nós seremos seus servos, que não sei o que, não sei o que lá. E neste momento, Luiz, temos mais uma mentira do Sop que se tornou verdade. Que ele tem mais de 8 mil homens. Que ele tem mais de 8 mil seguidores. Ai, cara, nessa hora, ele tá todo arrebentado, né? Ele vai murmurar alguma coisa, e aí eles entendem: eu vou liderar vocês, enquanto ele tá nas mãos do Hairudin, sendo banhado pela luz do sol ali. É muito foda, cara. Mas na hora que forma a gaiola, é mais foda ainda. Que daí o do Flamengo fala: agora nós vamos começar um jogo. Vocês vão escolher o rei. Vocês preferem me matar ou vocês preferem matar esses caras aqui? São 12 pessoas. 12, né? Daí ele lista lá. Daí ele fala assim: são 100 milhões de beris para cada estrela. Aí com uma beri tem tipo a Rebeca, acho que a Robin, eu não sei quem mais. Mas aí depois tem o Sabo, o Zoro, o Luffy, o Lau, o Kyrus, o Rei Rico. E aí aparece o Sop, né? Ufa, ainda bem, ele não falou de mim, tá tudo certo. E aí o do Flamengo fala: E o grande filho da puta, que eu tô com ódio dele, vai ter daqui a 500 milhões. 5 estrelas. 5 estrelas, Deus do Sop. Ai, cara. A cara dele: meu Deus. Aí vira um grande Battle Royale, né? Porque o Doflamingo, com o poder dele, ele cercou o Dressrosa, né? Com o poder dele, né? Uhum. Tipo, ninguém consegue mais sair de lá, né? Porque se tentar sair, vai morrer cortado, né? E aos poucos tá diminuindo o tamanho, né? Isso, tá diminuindo também, tem isso também. E fora que as pessoas ficam na dúvida: como que a gente vai fazer? A gente vai capturar essas 12 pessoas? Ou vamos enfrentar o do Flamengo com seus 2 mil seguidores, né? Bom, O que vai ser mais fácil, né? Eles fazem uma peso de medida ali. e aí é a hora que o Luffy, o Lau e o Zoro resolvem ir pra cima, né? Eles encontram... nessa parte esse já é 750, que eles encontram o Pika. O LoL sem muito, na verdade, o LoL sem muita escolha, né? Porque o Luffy que leva o LoL pra frente e pra trás, tipo, sem perguntar pra onde ele quer ir, né? Ele tá algemado ainda, né? Que ele só vai tirar o gema a hora que encontra a Violet. Isso ainda não é 750, porque eles encontram a Violet antes ainda. E aí eles começam a encontrar a galera do Coliseu, e todo mundo quer pagar. É maravilhoso. Não, deixa eu pagar nossa dívida com você, a gente vai lutar a gente vai derrotar o do Flamengo, que não sei o que. Não, eu que vou derrotar o do Flamengo, todo mundo, Cavendish, o Antinjal, todo mundo. Não, o que vocês estão falando? Quem vai bater nele sou eu, que não sei o que, todo mundo. Aí começa todo mundo coisa a brigar, quem que vai bater no do Flamengo, tá ligado? Cara, e aí todo mundo fala que vai vencer o do Flamengo pra ele, né? Só que aí eles trombam o Pika, e aí o Luffy tira sarro da voz dele. É uma voz muito fina, cara. Eu vou colocar aqui no episódio aqui, mas é muito fina a voz, cara. Puta que pariu, meu Deus do céu. Que negócio é aquele? Um gigante? É grande demais. Aquele é o Pika. É o Senhor Pika. Então tá bom, aqueles que se rebelaram contra nossa família serão meus oponentes. Que voz fininha! A voz não tem nada a ver com ele! Que engraçado! Que voz bizarra! Lendo o mangá a gente não tem mais o impacto, tá ligado? Mas vendo... É que, tipo, o mangá é o que a gente imaginar, né? Mas no anime ficou muito bom, cara. Eles colocaram a voz mais fina e irritante que existe, né? Cara, muito bom. E aí eles fazem uma combinação de ataques ali e tal. Eles cortam o braço e tal. E aí o Zoro fala que, na verdade, eles não sabem como funciona o poder do Pika. Então eles só estão desperdiçando energia. Uma grande dúvida minha, Luiz.
Pica é Logia ou Paramécia? Eu acho que ele é paramécia porque ele tem que... Ele se desloca dentro da pedra, né? Isso. Porque não necessariamente ele se torna uma pedra. É, verdade. Porque se ele fosse Logia, qualquer lugar que acertasse, poderia infligir dano nele, né? Uhum. Verdade, faz sentido. Ixi, nome que permite ele se transforme em pedra e manipula. Essa fruta é do tipo paramécia e não do tipo Logia. Então ele não faz pode sentido. criar pedras do seu corpo, mas pode fundir e controlar pedras ao redor. E aquele cara Faz sentido. da tripulação do Barba Negra, a dele também é uma paramécia. Ele é o Ilha, né? O Homem-Ilha, né? Isso. Ele pode se fundir a uma ilha, mas ele não pode criar uma ilha. Entendi. Faz sentido. Não, agora eu também pensei também que, tipo, se ele fosse um Logia, qualquer lugar que o Zoro tivesse acertado ele tava infringindo algum dano. Faz sentido. Bom, mas aí, assim, o Zoro consegue, nessa que ele fica pra trás, meio que encurralar ele, fazer ele aparecer, né, pra lutar. Sim, aparece ele em pessoa pra lutar, né? Enquanto o LOL fala pro Luffy, né? Enquanto eu tô aqui, já que eu já tô aqui mesmo, eu também tenho meus motivos pra lutar contra o do Flamengo. Então. Porque, tipo, na verdade, o objetivo inicial do LOL era arrebentar com a fábrica, né? Acabar com a fábrica, deixar o Kaido puto com o do Flamengo, aí o do Flamengo ia que meio que se matar junto com o Kaido, né? Isso que era o objetivo dele, né? Porque se for na do Luffy, derrotar o LOL e destruir a fábrica, toda a raiva que o Kaido ia ter pelo do Flamengo, na verdade, agora vai pros Chapéus de Palha e pro LOL, né? É, porque, tipo, eles que estragaram todo o plano daí, né? O rolê ali, mas o LOL foi, tipo, porque o LOL também, é que a gente vai comentar mais pra segunda parte, mas o LOL também tem os motivos dele de ter uma raiva com o do Flamengo, né? Que ele fala que é o da pessoa que salvou ele, que ele tinha uma dívida com essa pessoa que também fazia parte do bando do Flamengo e que era o irmão do Flamengo, né? O Coração, né? Que nós também vamos falar do Coração na próxima parte, porque até o 750, o 749, ele dá um bait na gente. Eu acho que a última folha lá é o Lau falando os motivos dele e tal. Daí você fala, pô, 750 vai vir o flashback do Lau. Não veio, o cara fica, porra! Ia ser a divisão perfeita, a gente entrando aqui no flashback do LOL, mas não veio. Mas o Oda é o rei dos flashbacks, tá? Não existe um autor de mangá que sabe contar um flashback melhor que o Oda, cara. Porque os flashbacks é uma história do One Piece à parte, né? Eu vou falar pra você, eu achei só que no atual que ele manda mal no último, que ele terminou no último, não, 1152, que ele terminou com o flashback do Loki, e aí acaba o flashback do Loki, ele começa um outro flashback, você fica, ué, o que tá acontecendo aqui? Mas... Tem o flashback dentro do flashback. Aí você fica... Mas assim, ficou da hora. Não, ele fez o flashback dentro do flashback. Ele foi tão fundo no flashback que ele fez o flashback dentro do flashback. Mas é isso, né? Não sei se faltou a gente falar alguma coisa. Faltou a gente falar tudo também, né? Faltou a gente falar um pouco do Frank, mas o Frank, ele tava lá tentando destruir a fábrica, mas ele bateu de frente com muita gente, na verdade. É que o Frank, ele foi mais pra chamar atenção, né? Isso, daí ele viu que ele não ia ter como, ele foi chamar atenção, e daí ele encontra o Sr. Pink. E ele foi chamar a atenção pra dar o espaço pros Tontatta e pro Usopp conseguir atacar, né? Só que tinha Sr. Pink, tinha aquele cara da fruta da tonelada também, né? Então ficou um pouco difícil, né? Mas, tipo, ele vai brilhar na segunda parte agora. Né? E outra, ainda não era a hora dele, porque ainda não contou a história do Sr. Pink. Não. O grande flashback dessa temporada, fora do coração, é o flashback do Sr. Pink. E spoiler, né? É a luta mais macho de todos os tempos. Só macho. Cara, é muito foda. Rouba até beijo nessa parte, nessa luta. Quem dizia... Cara,
Você já viu, acho que você já até me mandou. Luta do Frank e Sr. Pink, aqueles dois lutadores de peso pesado. Quem desviar, perdeu. Parando pra pensar bem, isso aqui já tá virando até spoiler, mas lembra um pouco da luta contra o Tchapapá. Não lembro o nome do Tchapapá. Que eles também não desviavam. Eu eles sei, só eu tô estavam se batendo. tô ligado. Mas não tinha. Mas meio que não tinha essa filosofia, né? Não. Lá era só porque eles estavam competindo. Aqui não. Aqui eles são hombres. Pô, como que é? A questão da luta não é quem dá o soco mais forte, é quem aguenta mais, né? Mas é isso. Teremos uma segunda parte, né? Então não se desesperem. Teremos alguns flashbacks, algumas batalhas. Reparem que falamos pouco de luta do Luffy aqui, porque o Luffy só lutou no Coliseu, então ainda não é tão importante. Mas teremos Luffy versus do Flamengo. O verdadeiro power-up do Luffy pós-time skip, né? Não, agora vai mostrar aqui o que o Luffy fez nesses últimos 2 anos e meio, né? Nesse episódio não teremos nossas considerações, né? Até porque essa é a primeira parte de 2. Que no próximo episódio de One Piece nós faremos a última parte do arco de Dressrosa, que a gente vai abarcar do 750 até 801, beleza, senhores? Fique no aguardo que no próximo episódio de One Piece faremos o final de Dressrosa. Podem ficar tranquilos, beleza? E no One Piece não temos o costume de ler as mensagens. Nós sabemos que tem mensagens. Fiquei muito feliz com a mensagem que recebi desse último do último podcast, beleza? Pode ficar tranquilo, nós leremos no nosso próximo episódio de Roman Podcast. Então pode ficar tranquilos. E também para as pessoas que ainda às vezes não deu tempo, às vezes sabe como tem que mandar, não tem como mandar mensagem, não sabe como. Tem mais uma semana para mandar. E o Sr. Luiz aqui vai te ensinar como mandar a mensagem para nós, que ainda vai ter mais um tempinho para mandar mensagem, né, Sr. Luiz? Então vamos lá, gente. Vocês vão pegar. Acharam que eu ia esquecer do Dedemush, mas não, vocês vão pegar o Dedemush de comunicação de vocês. Vocês vão mandar lá no Roman Podcast, Roman sem acento, romapodcast23@gmail.com. Vocês vão contar pra gente o que vocês acharam, se vocês estão gostando ou não do One Piece. Se faltou a gente falar de alguma coisa que era muito importante nessa primeira parte, que se vocês lembrarem a gente vai comentar na segunda parte, até pra ter o contexto completo da história, né? Caso vocês não gostem muito de usar e-mail, vocês vão ter lá também as nossas redes sociais. Nós temos o TikTok e o Instagram, que é o roman.podcast e o roman_podcast. Tá, vocês vão encontrar nossos cortezinhos, vocês vão conseguir falar com a gente, pode mandar uma DM, pode mandar mensagem de voz, um vídeo, qualquer coisa. Vamos tá, se não for eu vai ser o Masayuki, se não for o Masayuki vai ser o Fabiano, um de nós vai responder vocês assim que a gente tiver tempo. Lembrando que todo mundo é CLT, às vezes não tem tempo, mas tá tudo certo. Nós temos também outras formas de mandar mensagem pra gente. Quais são, senhor Masayuki? Lembrando, a gente acaba meio que esquecendo de falar, mas tem algumas pessoas que sempre nos mandam mensagem. Também temos o Spotify. No Spotify também temos tem a opção de mandar mensagem, de responder os nossos episódios ali, comentar nos nossos episódios ali no Spotify, de mandar, fazer comentários ali no Spotify. Ali também tem essa opção, beleza, pessoas? E também no YouTube também, que você gosta de, às vezes, deixar ali na televisão, tocando ali no infinitamente, enquanto você faz uma faxininha, enquanto deixa a televisão ligada, fazendo companhia pro seu cachorrinho, pro seu gatinho, deixa lá no YouTube, lá no Roman Podcast ali, deixa ali tocando infinitamente, que a gente vai ficar muito feliz também, beleza? E lembrando também que nós temos o nosso apoio no Catarse, e com R$5 por mês, todo mês, vocês vão estar ajudando muito a gente a melhorar a nossa qualidade de produção aqui, deixando os episódios com a maior qualidade possível, tiver ao nosso alcance, e também aumentar o espaço nosso no Drive. Muito importante ter um espacinho ali maior pro Drive, que a gente usa bastante também por conta dos arquivos que nós geramos com as nossas gravações e edições. Beleza? Um abraço especial, senhor Jorge Alves, por estar sempre nos apoiando todo mês. Abraço, senhor.
E pra semana que vem, senhor Luiz, qual que vai ser o nosso próximo episódio? Da semana que vem Cara, vou falar pra você, quando eu vi o nome e a thumb do negócio, eu jurei que era um Slice of Life. Mas aí É o eu Slice of comecei... Life, não deixa de ser. Não deixa de ser Slice of Life. Mas vou falar pra você, eu achei, a hora que eu perguntei lá no grupo, é esse? Você que me respondeu, não, ainda bem que você perguntou, senão você assistiu errado. Aí eu falei assim, como é que comentaram? Pai japonês. American Pie japonês, histórias de bebida, cachaça, não sei o que. Eu pensei, meu Deus, lá vem outro fanservice puro. Olha, pelo amor de Deus, eu acho que eu já tô no episódio 6. É engraçado, tá? Gran Blue. Eu não sei quem recomendou, mas eu acho que não esperava que esse anime fosse desse jeito. Eu achei mesmo que ia ser fanservice puro e só tem homens pelados nesse bagulho. Eles jogam pedra, papel, tesoura nu. Não, eles ficam nus. Porque fica jogando pedra, papel de tesoura, né? Mas, Sr. Luiz, tá com saudade do senhor. É sempre bom falar de One Piece. É como se a gente falasse nunca, né, de One Piece, né? Toda semana a gente conversa sobre One Piece. Não é como se eu não tivesse acabado de mandar pra você o capítulo dessa semana de One Piece, né? O Luiz é o meu fornecedor oficial de One Piece, porque né, na dificuldade que tá agora, nessa caça às bruxas, os Scans, o Luiz é o meu fornecedor oficial. Senhor Luiz. Bom, agradecer o senhor, que a gente tá gravando fora do nosso dia usual também, que foi aniversário da minha mamãe. Mandar os parabéns pro senhor Fabiano, que fez aniversário também essa semana. Olha, o cara ficou quietinho, eu nem vi. Olha, a não ser que eu esteja maluco, mas eu vi a Camila postando um bolinho cheio de Mario e coisas na frente, então... Cara, e 32 anos. Social, eu não fico sabendo, eu fico quietinho, cara. Olha só, que filha da mãe. Mandar os parabéns também pro senhor Fabiano. Agradecer nossos ouvintes. Dizer pro senhor que tá muito boa a edição, viu? Escutei os últimos podcasts aí que eu não participei. Muito bom. É isso aí. Agradecer a vocês. Espero que vocês deem feedback pra gente do One Piece. Espero que vocês acompanhem a gente. Como vocês podem ver, se já tá sendo uma loucura dresossa. Imaginem quando chegarmos no país de Wano. Vai ser difícil. Mas é isso. Agradecer a todos e espero contar com vocês no próximo episódio. E apenas lembrando, episódio de Roman Podcast todas as segundas-feiras. E Roman Piece ou no começo ou no fim do mês, beleza? Então foi isso, agradeço demais a todos que nos escutaram até o momento e espero contar com a presença de todos para a próxima semana também. E tchau!